não basta só você saber produzir conteúdo para a internet, né? Você precisa ter um pouco de inteligência envolvido nisso, e você precisa de uma estratégia de marketing de conteúdo. Você não pode ir simplesmente criando conteúdo e postando nos seus sites, nos seus blogs, nas suas mídias sociais, né? Você precisa seguir aí, vamos dizer assim, um contexto, tá? E eu quero falar nessa aula um pouco sobre estratégia de conteúdo, estratégia de marketing de conteúdo, ok? Eu vou focar em algumas coisas que a gente já falou nas aulas anteriores, e a primeira delas é o produto, tá? Você precisa, para produzir um conteúdo, você precisa produzir conteúdo para o seu produto, né? Se você tem um curso, se você tem um e-commerce de moda, se você tem um e-commerce, sei lá, de produtos naturais, você precisa então direcionar a produção do seu conteúdo. O seu conteúdo precisa ter alguma relação com o seu produto, né? Então, é o primeiro passo aí da sua estratégia de conteúdo, da sua estratégia de marketing de conteúdo. Em segundo ponto, aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Você precisa entender um pouco a sua persona e o seu público-alvo, ou o seu público-alvo, né? Se você estiver usando uma persona, ou se você estiver usando um público-alvo, você vai produzir conteúdo para esse tipo de cliente aí, de possível cliente, né? Então, você tem que fazer aí, vamos dizer assim, uma estratégia de conteúdo que venha a atrair esse tipo de público, que essas pessoas venham a se interessar. Não adianta falar sobre carros se você está vendendo produtos de moda, produtos de consumo, né? Outra coisa também interessante é a palavra-chave. Esse ponto, eu estou repetindo esses 3 pontos aqui, né? Eu vou acrescentar mais coisas aqui à nossa lista, mas eu estou colocando esses 3 pontos porque eles são, vamos dizer assim, a base de uma boa estratégia de conteúdo. Se você não tem ideia ainda do seu produto, então não tem como você produzir conteúdo para atrair possíveis clientes, né? Se você não conhece o seu tipo de cliente ali, aquela pessoa que pode vir a comprar de você, que é seu cliente ideal, né? Você não vai conseguir também produzir conteúdo. Seu conteúdo vai ser uma coisa meia, vamos dizer assim, inútil, né? Você vai acabar produzindo conteúdo para a pessoa errada, e aí você perde em vendas, você perde tempo, né? Você, enfim, gasta recursos. Então, por isso que é bom você ter um bom estudo de persona, mas você pode também ir fazendo esse estudo à medida que você já estiver lançando o seu conteúdo. Aí você vai redirecionando aí a sua produção de conteúdo à medida que você vai produzindo. E a palavra-chave, né? Porque todo conteúdo que você vai desenvolver, ele começa através de uma palavra-chave, como nós vamos ver mais à frente quando a gente estiver colocando a mão na massa. Então você vai ter que pensar aí, quando você for produzir um conteúdo, na palavra-chave. E precisam ser palavras-chave que também têm ligação com o seu produto, tem a ver com o seu produto. Depois você tem que pensar no objetivo do conteúdo, na sua estratégia. O que eu quero conseguir com esse conteúdo? Eu quero conseguir vendas para o meu produto? Eu quero educar o meu cliente? Eu quero fidelizar ali o meu cliente? Eu quero que o meu cliente me siga? Então tem toda uma estratégia por trás disso. Então vai haver momentos que você vai precisar produzir conteúdo para educar o seu cliente, né? E-books, por exemplo, a gente usa muitas vezes para educar os nossos clientes, para construir ali uma mentalidade no nosso cliente. Vai haver conteúdos como podcasts e outros conteúdos que você pode produzir para gerar seguidores, pessoas te seguindo. Dicas, né, tutoriais, e assim você vai ganhando seguidores. Então você precisa entender qual é o objetivo do conteúdo que você quer produzir e você precisa direcionar aí a produção desse conteúdo. O ideal é que você saiba dividir esses conteúdos, não produza só um tipo de conteúdo, né? Então eu posso produzir podcasts, eu posso produzir entrevistas, eu posso produzir ali tutoriais, eu posso produzir artigos informativos, né? Eu posso produzir vídeos virais, posts virais e vários outros conteúdos que também têm um interesse em não somente em educar, mas também em divertir,
né? Fazer com que a pessoa ela fique fã ali da minha empresa, da minha marca. Então, existem muitas estratégias assim acontecendo no mercado hoje. Talvez você não veja, porque você não tem essa mentalidade ainda, mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ver no Facebook, em várias outras redes sociais, e você vai sacar ali qual é a ideia dos conteúdos que são compartilhados ali pelas empresas. Outro ponto também, você precisa definir os temas. Sobre que temas você vai produzir conteúdo. Isso é muito interessante. Quando você for criar o seu site, o seu blog, se preocupe em definir quais são as categorias do seu site ou do seu blog. O que você vai falar, né? Você vai trazer notícias, né? Você vai falar sobre reviews de produtos, de celulares, ou seja lá do que for ali. Você tem que definir os temas ali. Você vai colocando poucos temas no início, né? Porque de início a gente nunca tem tanta ideia assim, mas à medida que a gente vai conseguindo avaliar o público que vai entrando nas nossas páginas, a gente vai vendo o que o público quer. E a gente também tem a oportunidade de perguntar para o público, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Pessoas que criam canais no YouTube, pessoas que criam páginas no Facebook, páginas no Instagram, perfis empresariais no Instagram ou perfis pessoais, né, no Instagram. E elas perguntam sobre o que vocês querem que eu escreva, o que vocês querem ver aqui. Né? Então você pode fazer isso no seu blog também para ajudar a definir os temas. Né? Você pode fazer aí também nos seus canais do YouTube, você pode fazer aí nas suas fanpages, em várias outras páginas, grupos que você participa dentro das redes sociais, enfim. Isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a construir um conteúdo que o nosso público não está interessado. Então todas essas medidas aí que eu estou te passando aqui nessa estratégia de conteúdo, elas servem para filtrar aí o que você vai produzir e meio que para te direcionar sobre o que você vai produzir. Então, pensando no produto, eu sei mais ou menos o que eu tenho que produzir. Pensando na persona, no público-alvo, eu sei o que eles têm interesse, né? As palavras-chave que eu vou usar, o objetivo do meu conteúdo e a definição dos temas. Então, é importante você fazer isso, tá? Faça perguntas para o seu público, colha feedbacks, né? A gente vai ver nos módulos mais à frente, com algumas estratégias de vendas, como você tira essas informações do público também, tá bom? Então é importante você fazer isso, definir os temas. E você ter uma estratégia de funil de vendas, várias estratégias de funil de vendas, né? Não existe só uma estratégia de funil de vendas. Eu não vou falar sobre esse ponto aqui nessa aula, nem nas outras aulas desse módulo, porque estratégia de funil de vendas eu falo no módulo posterior, né, que é o módulo de estratégias de vendas, né? Mas é importante você pensar, produzir conteúdo aí para o seu funil, produzir conteúdo para atrair o público, né, que fale da dor ali do cliente, que fale da dor ali da pessoa, do problema da pessoa, né? Depois você constrói outro conteúdo ali para o meio do funil que já indica algumas soluções e por fim, lá no finalzinho do funil você vende, você produz conteúdo para venda. Então, tudo isso faz parte da sua estratégia de conteúdo, são coisas que você vai precisar colocar. Não é pegar e começar a produzir conteúdo que você acha, que você pensa, não. Tem que ter toda essa pesquisa aí, o ideal é que você faça essa pesquisa. Mas não se preocupe, porque sempre no início a gente nunca sabe exatamente o que fazer, tá? A gente vai aprendendo a partir do momento que o nosso negócio ele vai amadurecendo e as pessoas vão participando aí, dando o seu feedback nas mídias sociais, nas perguntas, né, nas enquetes e todas as coisas que a gente pode produzir para adquirir aí essas respostas e essa direção que a gente precisa. No entanto, isso aqui já ajuda, tá? E outro ponto que você precisa para fechar esse conteúdozinho que eu estou falando aí, esse esquema de estratégia de conteúdo, é ter maneiras de medir isso. Porque não adianta nada você, por exemplo, criar toda essa estratégia de conteúdo e você não vê se ela está sendo eficaz ou não, né? Então, você precisa ver se essa estratégia ela está sendo realmente eficaz, se as pessoas elas estão
elas estão caminhando ali dentro do seu conteúdo e convertendo ali em vendas, por exemplo, né? Se o seu objetivo é vender, porque você pode fazer para vários fins, né? Você pode fazer apenas para atrair tráfego, né? Se o seu interesse é apenas atrair tráfego, fazer o site ser conhecido, a marca ser conhecida. Talvez numa primeira etapa você pense em fazer isso. Não, eu não quero exatamente vender agora. A maioria dos negócios online na internet que começam, eles começam com este pensamento, né? Eles começam a pegar volume de pessoas, depois eles pensam em vender. Existem negócios aí na internet que não tem nenhum produto ainda, mas já começam a gerar tráfego. Vou citar um exemplo para você. O YouTube foi uma plataforma que começou assim. Não sabia o que ia vender, era só um lugar legal ali, a preocupação era atrair pessoas, e depois, quando foi comprado pelo Google, o Google também ainda não sabia o que fazer com o YouTube, até que eles resolveram monetizar através de propagandas. Então, muitos negócios de tecnologia fazem dessa maneira, né? Basicamente não tem lucro no início. Mas o importante é você ter maneiras de medir isso, não é? Se está funcionando. Eu tô conseguindo aumentar aí o meu tráfego, né? Então você vai ter o Google Analytics para você avaliar, você vai ter outras ferramentas aí de tráfego, né? Você vai ter que ficar olhando para essas ferramentas para ver se as pessoas realmente elas estão visitando o seu site, se você está conseguindo atrair pessoas, se o seu objetivo for gerar tráfego. Se o seu objetivo for vendas, já fica até mais fácil de você avaliar, né? Se você estiver vendendo, é porque o conteúdo está funcionando, né? As pessoas estão vindo e elas estão seguindo um funil ali, uma estratégia de funil, por exemplo, indo até a página de venda e comprando, né? Então, chegou até a sua página de vendas, a pessoa está ou interessada em comprar ou ela vai comprar, né? Então, tem maneiras de você medir. E tem maneiras de você medir isso usando pixel do Facebook, por exemplo, usando outras páginas e outras estratégias de páginas em outras mídias sociais. E assim, existem muitas maneiras. No entanto, é muito importante, né, você percorrer esse esqueminha que eu estou te dando aqui, usar isso aqui como base e no final medir. Porque se você medir e o resultado não for favorável, isso significa que o seu conteúdo está com algum problema. Ou então o público, a persona que você escolheu, ela não é a persona ideal para consumo do seu produto, tá? Então isso compõe a nossa organização de uma boa estratégia de conteúdo.